Bom, galera, hoje eu vou focar sobre o No Reason, o que foi divulgado até agora, conceito ali das fotos, conceito do álbum, conceito das músicas. Já temos, inclusive, o medley, né? São 5 faixas, se não me engano, ou seja, eu vou falar um pouquinho de cada faixa, do que dá pra ouvir, do que dá pra entender de cada faixa, pelo menos. E eu vou tentar fazer um comparativo com as referências do que o Sanha já teve até hoje na vida. Das suas subunits como Moonbin, ele que também tem o Nunu como referência, ele que também tem o Nunu como um espelho, né? Então, vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que o Sanha não deixa de ser um pouco do astro todo, né? Porque os outros meninos mais velhos sempre influenciaram muito ele. E ele já mostrou muita coisa até agora, né? Ele já provou a sua versatilidade, a sua criatividade, mas aí ele ainda está em busca de uma identidade que seja 100% Sanha. Eu acho que essa identidade ele ainda está em busca. E no No Reason vem pra falar um pouco sobre isso. Então, gente, se você é Aroha, eu sei que você vai gostar do vídeo de hoje. Simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente já começa falando do Sanha e do seu terceiro mini-álbum chamado No Reason, ou Sem Razão, né? Bom, tudo que eu já vi até agora de No Reason me faz levar ao seguinte questionamento. Enquanto eu tô falando com vocês, eu vou analisar aqui algumas fotos, alguns vídeos que ele já divulgou. Tô apenas fazendo um preâmbulo inicial aqui, tá? Me parece que o conceito de No Reason é o projeto mais psicológico dele, que mostra verdadeiramente, assim, uma crise existencial, uma crise de identidade dele, de todos os trabalhos solo até agora. Então, mesmo que a gente ainda não tenha as letras completas divulgadas das músicas, o que a gente já viu até agora, ou seja, Highlight Medley, os Mood Samplers, os conceitos de Undefined e de Unbound, né, que são as duas versões do álbum, já deixam aí uma linha narrativa muito clara disso que eu acabei de falar, né? Uma questão de uma identidade fragmentada, uma crise interna, um momento ali de libertação emocional, perda de referência sobre si mesmo. Por quê? Porque ele tem a referência do Moonbin, né? Muito trabalhada nas subunits deles, ele tem a referência ali do Nunu como um modelo pra ele, a ser seguido, quer atuar bem, quer modelar bem, quer fazer música bem que nem Nunu, quer ser super versátil como o Nunu. Ele que sempre teve como referência os outros membros do Astro, o Jinjin, muito forte ali no rap, na produção das músicas, nas letras, né? Tem ali também o Rock, em termos de sua excelência, em termos de sua habilidade afinada, né? Vê também ali o MJ, um vocal mais forte, agudos poderosos, uma coisa mais musical, mais teatral, ou seja, ele de fato foi pegando as melhores características de cada um e acabou absorvendo tudo isso desde a infância e se tornou um adulto incrivelmente, artisticamente maravilhoso. A gente não tem, assim, o que falar de Sanha em termos artísticos. O cara já entrou, né, em plena adolescência na Fantágio e ficou pouquíssimo tempo como trainee e já debutou. Você entrar numa agência sem precisar ser muito trabalhado para debutar, isso significa que você já entrou praticamente pronto. E o Sanha foi o último a entrar no Astro e o que ficou menos tempo como trainee. Perfeito, sensacional. Só que ele ainda se sente inseguro, ele ainda acho que ele ainda se acha muito imaturo ainda, mesmo que ele já tenha evoluído bastante, notavelmente, do início da carreira pra cá. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso conforme eu vou avançando aqui nas análises do que já foi divulgado até agora. Bom, o que foi divulgado até agora, a gente vai dar uma olhada aqui no cronograma de divulgação. No dia 5 de maio teve o Mood Sampler, no dia 6 de maio teve já o pré-order, né, do álbum, né, da pré-venda, vamos dizer assim. No dia 7 de maio teve as fotos conceituais do Undefined, que é indefinido. No dia 8 de maio teve a foto conceito aí de Unbound, né, que é uma coisa ali mais desvinculada de mim mesmo, né. No dia 11 do 5 a tracklist, no dia 12 do 5 o Highlight Medley, e a gente só teve isso até agora. E aí as próximas divulgações vão ser no dia 4 de maio, After Scheduler. Teremos no dia 18 o primeiro teaser, no dia 19 o segundo teaser e no dia 20 o lançamento do álbum junto com MV de I Don't Know Me, que é a faixa título do álbum, tá? É uma identidade visual em formato de arquivo, né?
como se ele tivesse ali meio que catalogando os sentimentos dele, né? E ele tá mostrando esses arquivos pessoais pra gente, né? Tentando montar ali um verdadeiro quebra-cabeça do que seria a sua identidade, porque é aquilo que eu falei, ele tem um pouco de todos os membros do astro, ele tem um pouco também da sua família, já que sua família também tem uma veia artística musical muito forte. Inclusive, ele aprendeu a cantar e a tocar violão na infância por causa da família, então por isso que ele já foi tão preparado assim pra Fantágio. Então, de fato, ele recebeu informações musicais a vida toda de diversas pessoas próximas a ele. E é óbvio que cada pessoa dessa ajudou a construir o Sun-Ha de hoje. Por isso que ele não consegue se definir direito, porque ele é um pouco de cada pessoa, desconstruído, uma coisa fragmentada. Por isso que tem todo esse conceito mesmo trabalhado não só nas músicas, mas também na identidade visual do álbum até agora. Então, na hora da gente observar o cenário que foi usado para os vídeos do Sun-Ha para essa divulgação, é um lugar preto e branco, basicamente, né? Um lugar que não mostra muita coisa, porque é um lugar bem neutro e bem frio mesmo, né? É como se aquele espaço ali fosse o eu dele, né? Pensando, analisando tudo que ele viveu até agora e como ele consegue se definir como pessoa, se definir como artista, se definir como esse Sun-Ha que ele quer mostrar para o público, né? Nós temos aqui uma foto que faz parte da divulgação do Chameleon, ou seja, ele ainda vive às sombras dos seus trabalhos anteriores. Ele deve ter tido, com certeza, dificuldade de pensar no conceito desse novo álbum, já que ele não consegue se definir direito. Então, eu acho que ele quis transformar a indefinição dele como um conceito mesmo do próprio álbum, porque ele vive um momento indeciso mesmo. E eu acho que ele precisava resolver um pouco, não totalmente, porque é como se a personalidade dele, tudo isso, né, toda a identidade dele ainda estivesse em construção, mas eu acho que todo esse processo meio que tentou arrumar um pouquinho mais o coração dele, um pouquinho mais a mente dele com relação a quem ele é de forma solo, né? E eu acho que ele precisava disso antes de ir para o exército. Não estou falando que Sun-Ha vai para o exército logo depois de Nunu. Não sei quando Sun-Ha vai para o exército. Mas ele vai ter, no máximo, mais um álbum solo antes de ir para o exército. Não mais do que isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer quando o Nunu sai do exército. Se os meninos vão continuar na Fantásia, se eles vão se separar, se eles vão sair da Fantásia. Não sei. A gente não sabe. Mas vamos ver o Mood Sampler aqui. O que ele aprontou para ser a primeira divulgação de todas. Como se fosse a apresentação do álbum pra gente. Vamos lá, 3, 2, 1... Temos aí um baixo muito forte, uma coisa mais funky, mais groovy, diversos eus, o uso de espelhos, né? Lembrando que o uso de espelhos esteve muito presente nos trabalhos da subunit Moonbin Sun-Ha. Uma outra coisa que também esteve muito presente nessa subunit foi esses conceitos em preto e branco. Praticamente tudo do Moonbin e do Sun-Ha era preto e branco. Eu acho que ele deu continuidade a isso aqui. Eu não acho que essa coisa do preto e branco tenha sido à toa. Eu acho que tem a ver mesmo com que ele já estava acostumado com o Moonbin e o Sun-Ha, e ele tá dando meio que continuidade a isso, porque, no fim das contas, a subunit Moonbin e Sun-Ha ainda está viva nele, né? Então ele vai continuar carregando o Moonbin junto com ele de qualquer forma. Não tem como, não tem jeito. Esse estilo de música com bem groovy, bem funk, com um baixo muito forte, isso muito me lembra Bad Idea. E não só a música em si, mas o Bad Idea era preto e branco. O Bad Idea usava espelho. Também. Gente, assim... Eu vou mostrar pra vocês, que é pra vocês não acharem que eu tô delirando, tá? Porque isso de fato tá rolando forte aqui. O início de Bad Idea é o Moonbin dentro do carro, olhando pros espelhos do carro, né? No retrovisor. Então, há uso de espelho em Bad Idea, sim. Na verdade, o MV já começa assim. E nós temos aqui um Moonbin olhando pro retrovisor do carro, ou seja, tem espelho em Bad Idea. Basta você olhar no Google aqui de forma muito rápida como que as roupas do Moonbin e do Sun-Ha em Bad Idea sempre foram preta e branca mesmo, né? Ou os dois de preto, ou os dois de branco, ou um de preto e outro de branco. É bem isso, né? Tem uma hora lá que o Sun-Ha no MV tá de preto e o Moonbin tá de branco, depois é o contrário. O próprio cabelo do Sun-Ha na época de Bad Idea era metade louro e metade castanho, ou seja, o conceito de preto e branco do Moonbin e do Sun-Ha era muito forte mesmo.
mesmo. E pelo visto aqui também tá presente no Reason. O MV de Madness mostrava como a pessoa vai ficando louca aos poucos, né? Há também toda essa coisa emocional, psíquica, psicológica envolvida, né? E nós vemos claramente também uma cena no qual o Sun-ha se olha no espelho, né? Refletindo ali a sua imagem, aquela coisa toda. Em Ru, há um cenário muito importante do MV no qual o Moonbin está cercado por espelhos, inclusive ele fica se olhando através de espelhos quebrados, né? Então também tem essa coisa muito forte do espelho. Então é claro que existe um conceito por trás do uso de espelhos, né? Essa representatividade, ela faz parte não só da música, mas também da fotografia, da atuação, da narrativa dos MVs. E existem diversas interpretações que são muito recorrentes, principalmente nos trabalhos do Moonbin e do Sun-ha, né? Isso representa o quê? Amadurecimento, fama, pressão social, amor, crise emocional. Tem toda esse significado, né? Esse confronto consigo mesmo pode representar culpa, arrependimento, trauma, medo interno, auto-julgamento. Ele deve ter sentido culpa, arrependimento, trauma, principalmente depois do que aconteceu com ele com o Moonbin, né? A separação física, né? Do amigo, do parceiro, do mentor dele. Com certeza deve ter rolado tudo isso, né? Então o personagem às vezes evita de olhar pro espelho justamente porque não consegue lidar consigo mesmo. Pode ser que em algum momento do MV ou dessas divulgações possa acontecer alguma coisa desse sentido. Pode representar personalidades diferentes, como se fosse uma personalidade escondida, a gente não sabe, né? Essa coisa do alter ego, essa coisa do passado presente, essa coisa da inocência e do mais maduro. Ou então, aquele conceito do bad idea, que era o bom e o mal, o dark e o light. Ou é como se fosse quem é o idol público e quem é a pessoa real Sun-ha. Eu acho que também tem um pouco isso também. No Madness, por exemplo, era sanidade versus loucura, né? Aqui pode ser o quê? O humano versus a versão idealizada que o público tem do Sun-ha, que é diferente. Ou seja, ele tá seguindo um pouco aqui do Elcio e do Nunu, até porque o Elcio e do Nunu também tinha um pouco dessa coisa de crise de identidade, também tinha uma coisa de humano versus versão idealizada. O Saturday Preacher é sobre isso, né? Quem é o idol público, quem é a pessoa real. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou não sou esse cara perfeito que você pensa. Sun-ha pode estar transmitindo também um pouco dessa mensagem, né? Então, de fato, aqui é uma mistura de Moonbin e Sun-ha, e é uma mistura do Sun-ha com crise de identidade, assim como o Nunu tava lá no Saturday Preacher no Elsie, entendeu? Chegou a hora aí do Sun-ha mostrar a sua crise de identidade, né? Então tem essa questão da imagem pública, tem uma questão também ali de pressão estética, né, que ele deve seguir. Por exemplo, do Chameleon, que era um álbum mais sapeca, né, e agora passando pro No Reason, ele escureceu o cabelo. O que será que isso significa? Será que é uma coisa marqueteira da Fantasia para que ele fique mais parecido com o Chao Nu? Pode ser. Mas pode ser que ele não estava se identificando mais com aquele louro que ia voltar às raízes, literalmente, voltando à sua cor original de cabelo. Pode ser isso também. Então, assim, pode ser muita coisa, tá? Então, eu acho que tem aqui uma questão de identidade fragmentada, né? Eu acho que tem a coisa da perda da identidade mesmo, uma crise emocional, uma sensação de estar em pedaços, um pouco disso também por causa do Moonbin ainda, né? Questão de uma ruptura emocional que ele passou também durante esse período. Por quê? Porque rolou ali um término de um relacionamento de um amigo ali, de um parceiro, né? Teve perda, teve luto, deve ter decepção também, porque os meninos constantemente deve estar se decepcionando com a Fantasio, né? Parece que as coisas estão cada vez pior em relação à Fantasio. Inclusive, o fato da Fantasio estar divulgando o Sun-ha enquanto tá rolando o The Wonderfuls no marketing, isso não faz nenhum sentido, tá? Inclusive, eu acho que o Sun-ha pode ser muito prejudicado pela avalanche do No Wonderfuls. A avalanche do No Wonderfuls pode engolir o No Reason, e o No Reason pode não ter a chance de florescer, amadurecer, de aparecer, porque o Nunu pode simplesmente canibalizar a imagem do No Reason mesmo, a divulgação do No Reason e tudo mais. Eu acho que o fato deles estarem brigando de frente com a divulgação do The Wonderfuls, que a Netflix está fazendo de forma muito forte, e que a Fantasia simplesmente cagou, botando só uma foto de The Wonderfuls até agora,
No mínimo pensando assim, não, quem é Chao Nu na fila do pão? Sanha também tem seu poder, Sanha também pode, Sanha também é versátil, Sanha também é talentoso. Então ele vai ter o seu lugar ao sol sim, se ele se esforçar muito, ele vai conseguir. Cara, não. Eu acho que o que vai rolar, eu não quero que aconteça isso, tá, gente? Mas assim, eu tô falando em termos de uma profissional de marketing que sou e de uma conhecedora de astro e de fantástico, que eu sei que é uma agência filha da puta. Vai ver que de repente as visualizações não vão ser o que eles estavam esperando, ou de repente os streams também não vão ser suficientes, e aí é capaz deles botarem culpa no Sanha de não ter sido bom o suficiente para conseguir vender muito e ter muita visualização. Isso que eu fico assim com mais pena do Sanha, porque o timing tá ruim para ele. Pode ser o álbum mais foda do planeta, mas você querer comparar o público que vai estar streamando pra caralho, The Wonderfuls na internet, tipo assim, a quantidade de gente que vai estar torcendo por Nunu e dando visibilidade pro Nunu vai ser tremenda, que com certeza muita gente vai deixar o No Reason um pouco de lado. A Fantasia tá fazendo isso numa hora péssima. Por que não, ao invés de começar dia 20 de maio, por que não começar dia 1º de junho a divulgação de No Reason? Esperava um pouco a poeira abaixado do The Wonderfuls pra poder divulgar No Reason. Que pressa é essa? Que não pode esperar nem 20 dias, simplesmente o mês acabar, pra baixar um pouco lá o facho da galera com relação ao The Wonderfuls pra poder lançar o No Reason. Mas não, a Fantasia é uma criança birrenta, teimosa, e quer provar por A mais B de que Sanha tem tanta força quanto. Eu gostaria muito que todos os outros meninos do Astro tivessem a força que Nunu tem, mas a gente sabe que é a menor. Porra, a Fantasia também faz tudo errado, gente. Tudo cagado. Tudo cagado. Mas não vou ficar falando mal da Fantasia aqui, não. Vamos falar de Sanha. Temos aqui ainda muitas coisas pra ver da divulgação. Ele deu uma entrevistazinha rápida com relação ao álbum. 앨범 컨셉이요? 잘 모르겠어요. Eu não sei, I don't know, né? IDK I don't know, eu não sei. 이유 없이 좋습니다. No reason. A resposta é só, I don't know, no reason. I don't know, no reason. 이유 없는데 몰라요. I don't know, não sei. 와카라나이. Agora ele falou japonês. No reason. No reason. 끝났나요? Acabou? É isso. Ou seja, não respondeu nada, né, Sanha? Poxa, nem pra dar um spoilerzinho pra gente. Então nós temos aqui a divulgação de No Reason, tá? As duas versões dos álbuns, né? Nós temos aqui uma versão mais cor parda, né? Cor de papel pardo, mais bege, assim, mais com laranja, vamos dizer assim. E nós temos uma versão que é preta e cinza, preto e branco e cinza, enfim. Então essas são as duas versões, né? A Unbound e a Undefined, né? Que são essas duas aí. Eu não sei se eu vou conseguir comprar no Reason, tá? Até porque não tenho nem Dusk nem Chameleon. E olha que eu gosto muito desses outros dois álbuns. Na verdade, eu tô tão curiosa pra ver como é que vão ser as músicas, que eu acho que depois que lançarem o No Reason, eu vou tentar eleger qual dos 3 álbuns eu gosto mais, e aí sim eu vou comprar o que eu gostar mais. Porque entre o Elsie e o Entity, eu gosto muito, muito, muito dos 2 álbuns, assim, realmente os 2 álbuns são obras-primas, mas eu acabei optando por comprar o Elsie, por ter sido tão disruptivo, né? Então, eu tenho que fazer essa escolha com o Sanha também em algum momento, entendeu? Então, eu tô bem curiosa pra ver como é que vão ser esses 2 álbuns. Mas ele já divulgou um pouco de como vão ser os itens dentro de cada um desses álbuns, né? Então a gente tem aqui o Undefined, que é esse preto e branco e cinza, né? Nós vemos aqui que tem um photobook, tem aquela coisa das fotos Polaroid, um envelope branco, tem o CD, claro, obviamente, né? Nós temos aqui um postcard, photocards aqui que são com a assinatura dele, né? Com o autógrafo dele. Enfim, tem várias coisas bacanas aqui nesse kit. Nós temos o outro kit que é mais puxado pro bege e pro laranja, e também temos esses mesmos itens, porém com fotos diferentes, né? Realmente são itens de colecionador, né? Todo álbum de K-pop costuma ter bastante coisa porque são itens de colecionador, né? É isso, gente. Temos aí as duas, então, versões. Essa daqui é a Unbound. E aí eu mostro pra vocês as versões do Elsie, que uma é o quê? Bege e laranja. A outra é o quê? Preta, cinza e branca. Calma. Aí a gente vê os itens.
Foto tipo Polaroid, photobook, postcard, mesma coisa. Na versão laranja bege e na versão preta e branca e cinza. É tudo muito parecido. Sabe o que parece? Que o Elsie e que o No Reason são álbuns de um mesmo artista. Pelo menos visualmente, né? Não tô mentindo. Isso aqui não é opinião minha, é fato. As cores são as mesmas. Os itens que vem dentro são praticamente os mesmos. Gente, assim, vai ter um evento especial do Apple Music aberto, né? E ao comprar a versão Unbound ou a versão Indefinite, vai vir aí um photocard com selfie exclusivo, né? Aleatório entre 4 modelos, entre 4 tipos, né? A gente vê na divulgação do No Reason esse novo personagem aqui. E é meio quadrinesco, né? Só pra vocês perceberem que ele, até o Chameleon, estava usando amarelo, que é a sua cor. Em nenhum momento da divulgação do No Reason foi usada a cor amarela. A cor amarela é a cor dele no astro. Isso significa que é uma era solo dele praticamente sem ser mais um membro do astro? Já criou um YouTube só dele? Não tá mais usando o amarelo? Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Do coelhinho do Chameleon veio esse personagem aqui, que me parece ser o quê? É um gato. No Chameleon era um coelho, né? E agora é um gato. Por isso aqui, Yun está entre parênteses, o No está entre parênteses, ou seja, isso significa que pode ser ou junto ou separado, né? Tanto faz aí você usar junto ou separado. Tanto faz você chamar ele de Yun Sanha como só Sanha. E aqui o álbum tem razão ou nenhuma razão, né? Porque o No aqui é opcional. Tô entendendo. Foto de divulgação do Unbound, que é a versão mais colorida, podemos dizer assim. Com a cor mais solar, né? Já que é uma coisa mais laranjinha ali e tal. Temos aqui algumas coisas mais assim, quentes mesmo, né? Com um tom assim de vermelho. Essa foto tá muito bonita, né? Com essa porta aberta aí. Abrindo novas portas, né, Sanha? Tô entendendo. Temos essa piscadela marota. Temos Sanha sensualizando no chão. O que eu falei do espelho? Espelho quebrado, né? Identidade fragmentada. Assim como a gente viu lá no Who. É bem isso mesmo. E esse uso de uma jaqueta que seja, sei lá, né? Como se fosse uma coisa mais militar, uma coisa mais um uniforme militar, assim. Ele já usava esse estilo de roupa junto com o Moonbin também, tá? Temos aqui ele olhando pela janela. E agora vem a parte do Undefined, que é mais preto e branco e cinza. Então vamos ter mais fotos aqui no estilo preto e branco mesmo. Nós temos aqui o perfil lindíssimo de Sanha, que tem um nariz lindo, uma boca linda, um olho lindo, um cabelo lindo, né? Nós temos aqui Sanha largado, e quando eu vi essa foto aqui, eu falei assim, caraca, tchau nu. Isso aqui é tchau nu. Gabriela, você tá viajando, como assim isso aqui é tchau nu? Eu vou mostrar pra vocês. Campanha da Calvin Klein 2025. Nu. Mão lá, alta mão jogada. E ele todo jogadão em cima da cadeira. Como é que o Sanha tava lá? Vou mostrar pra vocês. Jogado na cadeira. Uma mão lá e a outra jogada aqui do lado. Largadão. Gente, assim, eu olhei e já identifiquei no nu. Foto linda, né? Ele podia colocar, inclusive, essa foto como perfil, porque tá um espetáculo. Mais Sanha também encostado no espelho. Ele aqui com esses diversos reflexos dele, né? Muito bem, essa coisa indefinida, né, Sanha? Eu tô entendendo. Ele divulgou um arquivo dele, né? Tá aqui, terceiro mini álbum, tudo mais. Yun Sanha. Nasceu no dia 21 de março de 2000. Apelido, mistura de gato e pintinho, né? Ah, enfim, né? O gatinho. É porque eu tô tão acostumada com pintinho que o gato já me... tá.
Não é só porque ele gosta de gato, porque ele de fato tem essa questão do gato com o pintinho. Ok. Lema favorito. Vamos lá, vamos viver sem um propósito. Meus pontos fortes. Quando você trabalha duro, você trabalha duro. De fato, o Sanha trabalha duro, né? Interesses hoje em dia, meu futuro. A pessoa tá preocupada com o que vai acontecer após a saída de Nunu. Vou ter que me firmar bem, carreira solo, pra ser solo daqui em diante? O grupo vai continuar unido ou não? A gente vai continuar na Fantasia ou não? O futuro a Deus pertence, né? Objetivo que quero alcançar. Coachella. Gosto. Gosto disso aqui. Objetivo bacana. Palavras-chave que me expressam. No reason. Não motivo compromisso de atividade. Ser ativo, saudável e sem se machucar. Ou seja, ele quer se manter sempre em atividade, né? Nunca parado, nunca estático, sempre em movimento, né? Quer se manter saudável sem se machucar. Maravilhoso, isso aí. Até porque todos vocês prometeram ficar saudáveis e sem se machucar e estarem sempre ativos na ausência de Dudu até ele voltar, né? Isso aqui foi uma promessa que ele tá cumprindo, graças a Deus, né? Temos matéria na Naver e um Sanha, o charme irresistível pelo qual você se apaixona sem motivo aparente. No reason. E aí fala que tem as duas versões Undefined e Unbound, né? Já foi lançada ali as fotos conceituais do terceiro mini-álbum. Essa composição de fotos, né? Estão ali empilhadas em camadas dentro de um fichário, né? Ele que em ambas as versões já demonstra ali a sua habilidade inigualável em executar o conceito contra fundos pretos e vermelhos, respectivamente, né? Nós temos aqui muito forte o preto e branco que a gente já via na época do Moonbin do Sanha, e não à toa, ele tá usando muito fortemente também a cor vermelha, que era a cor do Moonbin, e ele não tá usando a cor amarela, que era pra ser a cor dele. Então isso significa que ele tá deixando de ser amarelo pra ser mais vermelho? Ele tá deixando de ser Sanha, aquele Sanha novinho, né, fofinho e tal, pra ser mais Moonbin, mais destemido, mais atrevido, mais sexy, mais sensual, mais adulto? Pode ser, né? Pode ser que a mensagem seja essa. Então fala que na versão Undefined, lançada primeiro, e um Sanha exala uma atmosfera profunda com seu rosto inexpressivo em meio a uma paleta de cores sóbria, né, em preto e branco. Em particular, ele cria uma tensão misteriosa, enquanto está sentado de costas para um espelho, contemplando seus vários eus, né, refletidos. E temos também a versão Unbound, né, nas quais as expressões faciais de um Sanha cativam o público, exalando ali uma aura relaxada, com uma piscadela elegante e expressa uma sensação de liberdade através de uma pose divertida, espiando por trás da persiana, ou seja, aquela parte mais travessa de Sanha que a gente conhece, né? A encenação de seu rosto refletido em um espelho quebrado destaca ainda mais o charme de espírito livre de um Sanha livre de convenções. Então, essas fotos conceituais receberam uma resposta entusiasmada do público, né, dos fãs das Arohas, que estão aí podendo baixar essas fotos em alta qualidade, né, no Google Drive que eles disponibilizaram. Ele já lançou aí o Chameleon, já lançou o Dusk, vem aí desde 2024 consolidando sua posição musical com amplas habilidades que abrangem vocais, performance, composição e arranjo, né? A faixa título No Reason, intitulada I Don't Know Me, é a abreviação de I Don't Know Me, que eu já tô falando como tem que ser, né? E promete mostrar a música singular de um Sanha que se aprofundou à medida que ele se confronta abertamente com seu verdadeiro eu. Então, No Reason vai estrear aí em diversas plataformas de música online às 18 horas do dia 20 de maio, tá, gente? 18 horas, no caso, lá na Coreia, mas 6 horas da manhã daqui, né? Você sabe que tem essa diferença aí. E observando a tracklist, nós vemos que temos 5 canções, a primeira sendo No Reason, que é o nome do álbum, então abre com ela. E ali ele tem as seguintes palavras. Liberdade, né? Selvagem e alto. Tipo assim, como se fosse barulhento, alto, né? I Don't Know Me tem a palavra ali confiante. Me, ou seja, eu, né? E break, a palavra break, que significa quebrar. Quebrando paradigmas, de repente, né? If we, que se nós, né? Tem ali um groovy, mais dramático, e tem o regret, que significa arrependimento. O que eu falei pra vocês do espelho? Tem um pouco de arrependimento, de trauma, né? De identidade fragmentada. É isso mesmo. Olha que eu nem tinha visto isso aqui. No mais um, esse mais um pode ser que ele tenha
de repente, mais uma pessoa, tem mais de uma pessoa na identidade dele, tem mais de uma pessoa né, que ficou responsável por montar a personalidade dele, a identidade dele, ou seja, não é só ele sozinho, tem mais um. Será que esse mais um seria o Mumbin? Será que esse mais um seria Nunu? Não sei, né? Mas tem ali palavras que são importantes da gente ter em mente, que é healing, ou seja, cura. O que eu falei lá do espelho, gente? Tinha a palavra cura lá no espelho também, né? Pois é. Hopeful, ou seja, esperança, né? Ou seja, cura, esperança e warm, ou seja, uma coisa mais quente, né? Mais ali, né, de acalento, né? E temos demo. Demo seria o quê? Seria a primeira versão de algo, uma coisa que ainda não está acabada, né? Uma coisa que está em andamento, né? Uma coisa que está ali em produção. Que eu acho que é muito essa coisa da identidade dele que está em andamento mesmo. Então nós temos aqui simples, honesto e acústico. Deve ser porque essa música é acústica, deve ser só voz de violão. Ele gosta de cantar músicas de voz de violão, né? De repente a demo tem essa pegada. Vamos escutar Já tô então, preparado. né? Tô curiosa 3, 2, aqui pra escutar 1. junto com vocês. A gente vai começar com No Reason, não é isso? No Reason. I don't know me if we +1. Olha, No Reason tem uma pegada bem rock and roll, quebrando paradigmas mesmo. Gostei muito dessa pegada. Então, aí, o No Reason, eu preciso falar o que eu sinto com relação ao No Reason. Vamos por partes. A gente vê ali no Undefined, né, um Sun Ra que parece vazio, introspectivo, perdido, emocionalmente reprimido, cores frias, né? No Unbound a gente vê o quê? Mais libertação, caos emocional assumido, quebra das restrições, aceitação das contradições. Ou seja, não quero mais caber numa imagem perfeita, uma coisa muito parecida com o Elsie. Eu vejo muita coisa aqui do Elsie, gente, assim, só que uma versão mais Sun-Ra-izada. Eu achei, pelo menos as imagens que apareceram ali, bem atmosférica, bem cinematográfica, já batendo ali com o pé na porta, uma coisa mais rock and roll mesmo, mostrando ali o início de uma narrativa do álbum, né? Tipo, tudo começou quando eu perdi o sentido das coisas, né? Então, é um diferente Sun Ra do que a gente tá acostumado a ver, né? Sun Ra não é de fazer música de rock, né? Então eu gostei bastante dessa mudança. Já tô super curiosa para escutar No Reason. Vamos agora então à faixa título, que é I Don't Know Me, que é Eu Não Me Conheço, né? Vamos ver como é que é a pegada dessa música e dessas imagens. Que vocal, né? Groovy, funky. Gostei muito dessa, tá? Então, me parece ser o coração emocional do álbum, por isso que ele deve ter escolhido essa, né? Tem ali um pop alternativo, um pop mais dark, porque tem uma pegada mais forte ali na batida, uns synths melancólicos, um rock, pop, rock misturado, um pouco de rock também. Então, rola ali pra mim uma confusão emocional internalizada. Tá? Eu gosto porque ela combina perfeitamente com o conceito de identidade definida do Sun Ra, né? Porque a primeira música já não tem nada a ver com a segunda, e acredito que a segunda não vai ter nada a ver com a terceira, e assim sucessivamente. Eu acho que nenhuma das músicas são parecidas. Então, eu gostei do ritmo. Não posso falar muito da letra, porque a gente não sabe exatamente do que se trata, mas gostei bastante. Gostei bastante dessa coisa, desse pop mais alternativo, mais pesado. Gostei. Tô gostando muito até agora. Eu acho que essa tem uma cara muito mais de Mumbin Sun Ra. Por causa desse baixo tão presente na música, né? Agora a gente vai com If We. Essa tem mais a ver com o Chameleon, com o Dusk. Essa tem mais a ver. É uma coisa que se encaixa bem na identidade dele de antes. Ou seja, tô mudando, mas também não tô perdendo totalmente as minhas raízes. Eu acho que a If We é um pouco isso.
Me pareceu, pelo menos no jeito como ele estava cantando, que é uma. Ela transmite ali uma fase dele mais emocional mesmo. O instrumental sugere ali mais vulnerabilidade. Esse If We é uma coisa assim, muito do e se as coisas tivessem sido diferentes, sabe? Então pode ser que aquilo dali mostre mais vulnerabilidade mesmo, mais saudade, mais o seu arrependimento, uma intimidade mais emocional, né? Eu acho que realmente ela soa muito humana, tá? Desmistificando totalmente esse ser perfeito que as pessoas idealizam dele. Ele não é perfeito, ele tá dizendo aqui realmente que não é perfeito, tá, gente? Agora vamos para Plus One. Um violão mais presente. Essa é mais fofinha, mais alegrinha, né? Eu achei essa muito fofinha. Então é aquilo que eu falei mesmo, né? Eu acredito que o Plus One aí realmente seja uma outra versão dele, ou então uma identidade adicionada, ou então uma pessoa específica, ou seja, pode ser que o Moonbin existe sempre mais alguém dentro de mim, existe um Nunu em mim, existe um Moonbin em mim, alguém que me completa, alguém que me invade, alguém que eu me espelhe, alguém no qual eu vejo o meu reflexo naquela pessoa. Enfim, eu acho que esse Plus One tem muito essa pegada. Agora vamos para a última, que se chama Demon. Tá largado na cadeira. Mais acústica, mas com cara de demo. Olha ele. Que voz, Sun-Ha. Assim, os vocais estão muito, muito incríveis, tá? E, de fato, essa parece ser mais acústica, mas ser mais, assim, pra parecer mais a voz dele, né? Então, de fato, é algo inacabado, é uma identidade incompleta, emoções ainda cruas, uma versão não finalizada de si mesmo, eu ainda estou em construção, e tudo bem, né? Então, realmente tudo isso tem uma intenção artística ali por trás, um conceito que eu acho até muito inteligente, porque a gente, quando tá na década dos 20 anos, parece que a cada ano que passa é um turbilhão de emoções, a gente passa por muitas coisas, né? E realmente nesses 10 anos, nos últimos 10 anos do Sun-Ha, né, dos 16 aos 26, no qual ele está no astro, ele passou por muita coisa, já amadureceu, já evoluiu como artista, já passou por muitos traumas, muitas decepções, muitas perdas. Então, assim, realmente, nós temos aqui 3 fases bem específicas do Sun-Ha, na qual a gente pode definir bastante, assim, definir bem com relação aos seus álbuns, né? A gente vê um amadurecimento artístico aqui, com certeza. Não é um comeback qualquer. É um comeback que quer mostrar que há, sim, uma beleza, há sensualidade, há um peso muito forte na performance, né? Tanto que ele tem bem ali uma coisa cinematográfica mesmo. Então, essa evolução solo dele parece seguir o seguinte, tá? É como se o Dusk tivesse muita melancolia e foi um amadurecimento forçado pós-morte do Moonbin, ainda em luto, né? Nós temos ali uma fase seguinte, que seria o Chameleon, onde houve, de fato, uma transformação muito forte ali nele, mostrou bastante a sua versatilidade, por isso que tem essa coisa do camaleão mesmo, chegando ao No Reason, em que ele tá mais fragmentado, né? Um eu em que ele ainda tá se autodescobrindo, se autoconhecendo, ainda em construção. Então, essa jornada solo do Sun-Ha tá sendo escrita, né, de uma forma muito bonita, né? É quase que uma trilogia psicológica mesmo, né? Tem muita emoção envolvida. E tudo isso tem uma coisa muito autobiográfica, né? Então, realmente, esse álbum, ele parece conversar com um crescimento sobre os holofotes, ou seja, ele já cresceu mesmo no mundo do entretenimento, então todo mundo estava vendo, né, como é que foi esse crescimento dele, né? Com o tempo, houve uma perda de identidade, em que ele não sabe diferenciar muito bem do que é identidade pública e do que é identidade privada. Há uma pressão emocional nele muito forte, principalmente depois da morte do Moonbin. A gente vê também mudanças
pessoais nesses últimos anos, um amadurecimento precoce, ou seja, ele foi forçado a amadurecer, eu já falei isso aqui. Então, gente, ele debutou muito novo no astro, né? Cresceu diante do público. Então pode ser que esse conceito dele toque profundamente muita gente. Ele tá, obviamente, aqui tipo, totalmente transparente, totalmente humano, né? Fugindo completamente daquela personagem de idol que todo idol em algum momento tem, né? Então eu achei esse medley muito elegante, assim como era elegante também as músicas do Moonbin e do Sun-Ha. Muito introspectivo, como sempre, o Sun-Ha tem essa característica muito forte. Cinematográfico, emocionalmente fragmentado, sofisticado, vulnerável, moderno, né? Não é um álbum, não vejo isso aqui como um álbum de hits fáceis, que seja assim, vamos fazer hits que seja viral, não. É uma coisa muito personalizada, muito artística, uma narrativa muito do eu, muito atmosférico, sabe? Realmente é um trabalho que eu tenho certeza de que vai ser muito respeitado pela crítica, tá? Se duvidar, eu acho que vai ser mais respeitado pela crítica do que os outros dois, tá? Porque o amadurecimento aqui já é muito visível. Já temos uma campanha forte de arohas da Latam, da América Latina, que estão unidas pedindo a Fantásio que Sun-Ha, assim que começar a divulgar o No Reason, que venha para a América Latina. Então quem tá pedindo aqui? A América Latina toda tá pedindo, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, tá todo mundo pedindo, né? México, aquela coisa toda. Hashtags e um Sun-Ha no Brasil, hashtag Sun-Ha Latam, hashtag Brazil is waiting for Sun-Ha. Enfim, tem diversas hashtags aqui para vocês usarem. Chamando a atenção da Fantásio para que Sun-Ha passe pelo Brasil novamente. Estamos esperando por esse comeback, muita coisa, estamos ansiosos aqui para isso, né? Então, gente, vamos fazer os meninos do astro brilharem. É esse o momento da gente agir a favor dos meninos, tá, gente? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo tremendamente enorme de hoje. E eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.